Atenção! Se esta é a tua primeira vez aqui, subscreve o canal e dá um gostei neste vídeo. O teu apoio ajuda-nos a continuar a partilhar histórias épicas de vingança. E antes de continuar, deixa um comentário com o país de onde nos estás a ver. Adoramos saber onde está a nossa família global. Algumas traições são tão profundas que te arrancam pedaços da alma, mas o que eles não sabem é que esses espaços vazios podem ser preenchidos com algo muito mais perigoso do que o amor: o horror no lar. O sol da tarde projetava longas sombras através das janelas da nossa sala, enquanto eu permanecia gelada no limiar, a minha mala médica a escorregar dos meus dedos dormentes. O som ao bater no chão de madeira pareceu ressoar eternamente, mas nenhum dos dois o ouviu. Estavam demasiado ocupados a destruir tudo o que eu pensava saber sobre a minha vida. Lá, no nosso sofá sessional creme, aquele que escolhemos juntos no nosso segundo aniversário, o meu marido, Fernando Silva, estava deitado de pernas abertas, a cabeça para trás, em êxtase. Sobre ele, a mover-se com um ritmo praticado, estava a minha irmã, o meu próprio sangue, a mesma irmã que me dera a mão durante a faculdade de medicina, que fora a minha dama de honor, que chorara de alegria quando Fernando me pedira em casamento. O cabelo castanho avermelhado de Clara caía pelas suas costas nuas como fogo líquido, e por um momento, que se estendeu até a eternidade, observei-os a moverem-se juntos na nossa casa, nos nossos móveis, rodeados pelas nossas fotos de casamento, que sorriam da lareira, como testemunhas silenciosas desta devastação. A clínica tinha sido brutal hoje. 3 horas a segurar a mão da senhora Fernandes, enquanto ela recebia notícias que mudariam o seu mundo para sempre. Mais 1 hora com a família Rocha, a ver o seu filho adolescente a lutar com um diagnóstico que redefiniria todo o seu futuro. Chegar à casa exausta, emocionalmente esgotada, desejando apenas os braços de Fernando à minha volta e talvez algumas das piadas terríveis de Clara para aliviar o ambiente. O anel de casamento de Fernando brilhou com a luz enquanto as suas mãos se agarravam à cintura de Clara. As mesmas mãos que me tinham segurado durante o funeral da minha mãe há 6 meses. As mesmas mãos que me tinham acariciado o rosto naquela manhã, enquanto ele sussurrava promessas sobre a nossa próxima viagem de aniversário a Paris. Foi então que Clara virou a cabeça e os nossos olhos se encontraram. O tempo parou. O mundo inclinou-se sobre o seu eixo. O rosto dela ficou branco como neve fresca. Depois avermelhou-se. Fernando seguiu o seu olhar e vi como o sangue se esvaiu do rosto dele ao ver-me ali, parada como um fantasma na minha própria casa. Matilde. A voz de Clara saiu como um sussurro quebrado, mas eu não falei. Não consegui falar. As palavras estavam presas em algum lugar profundo do meu peito, emaranhadas com os pedaços do meu coração que agora estavam espalhados pela nossa carpete persa. Simplesmente virei-me e voltei a atravessar a porta por onde acabara de entrar, as minhas pernas a moverem-se em piloto automático, enquanto a minha mente girava. Atrás de mim, ouvi um frenético barulho, Clara a chamar o meu nome, Fernando a praguejar enquanto aparentemente caía do sofá, mas continuei a andar. Pela nossa vereda de calçada, passando pelas roseiras que Fernando plantara para mim na primavera passada, passando pela caixa do correio com os nossos nomes pintados em alegres letras amarelas. Andei até chegar ao meu carro, deslizei para o volante e conduzi. Para onde? Não sabia. Apenas conduzi pelo nosso tranquilo bairro residencial com os seus perfeitos relvados e cercas brancas, passando pela escola primária, onde as crianças brincavam nos baloiços, passando pela cafetaria, onde Fernando e eu tivemos o nosso primeiro encontro há 5 anos. O meu telemóvel vibrava incessantemente na minha mala, mensagem após mensagem, chamada
após chamada. Não precisava olhar para saber que eram de ambos, provavelmente a elaborar explicações, a implorar perdão, a jurar que fora um erro. Mas alguns erros não podem ser perdoados. Algumas traições são demasiado profundas para as palavras. Enquanto entrava no estacionamento do velho farol que dominava o porto, o nosso lugar especial onde Fernando me pedira em casamento, finalmente permiti-me sentir todo o peso do que presenciara. O soluço que escapou da minha garganta foi cru e primário, ecoando nas janelas do carro enquanto eu apertava o volante até que os meus nós dos dedos ficassem brancos. Tinha-me sido roubado tudo: o meu casamento, a minha família, a minha confiança, o meu futuro. Cada sonho que construíramos juntos, cada plano que fizemos, cada momento de felicidade que partilhamos. Tudo isso agora manchado pelo seu engano. Mas enquanto eu estava sentada ali a observar as ondas a chocar contra as rochas lá embaixo, algo mais começou a crescer ao lado da dor. Algo frio e calculista que parecia estranho, mas estranhamente reconfortante. Eles pensavam que me conheciam. A doce e perdoadora Matilde. Aquela que sempre via o melhor nas pessoas. Aquela que dava segundas oportunidades. Aquela que fazia tudo para manter a paz na família. A dedicada doutora que passava os seus dias a curar outros. Aquela que não conseguia fazer mal a uma mosca. Não tinham ideia do que acabavam de despertar. Peguei no meu telemóvel e verifiquei as chamadas perdidas. 15 de Fernando, 12 de Clara. O desespero deles era quase palpável através do ecrã. Que sofram, que se questionem, que temam o que vem a seguir. Porque o que eles não sabiam, o que ninguém sabia, era que eu aprendera algumas coisas durante a minha formação médica que não tinham nada a ver com cura. Aprendera sobre pontos de pressão e guerra psicológica, sobre como ler os medos mais profundos das pessoas e como explorar as suas fraquezas com precisão cirúrgica. Aprendera que, por vezes, as feridas mais devastadoras são as que não sangram. Quando o sol começou a pôr-se sobre o porto, pintando o céu em tons vermelhos que me lembravam o cabelo de Clara, liguei o meu carro e dirigi para casa. Não para perdoar ou esquecer, mas para começar a planear. Eles queriam brincar com a minha vida. Bem, eles estavam prestes a descobrir que eu jogava com regras muito diferentes. Pausa para pensar. Achas que Matilde tem razão em querer vingança? Qual é a tua opinião sobre a traição da irmã e do marido? Mostra o teu apoio com um gostei e partilha para que mais pessoas descubram este relato chocante. A estratégia de guerra. Tinham passado 3 dias desde o que agora considerava o incidente e eu não falara com nenhum dos dois, nenhuma palavra. O meu telemóvel finalmente parara de tocar constantemente, embora ocasionalmente continuasse a chegar alguma mensagem desesperada. Eu estava a ficar no Hotel Real Palácio, no centro, um lugar onde Fernando e eu nunca tínhamos ido juntos. A ironia não me passou despercebida. Escondia-me na minha própria cidade, mas precisava de espaço para pensar, para planear. O quarto do hotel tornara-se a minha sala de guerra. Revistas médicas espalhadas pela secretária, juntamente com e-mails impressos, extratos bancários e documentos legais. Sempre fora organizada era essencial na minha profissão, mas agora essa habilidade adquirira um propósito mais sombrio. O ecrã do meu portátil brilhava com separadores de pesquisa abertos. Advogados de divórcio, investigadores privados, direito de propriedade e vários outros tópicos que teriam parecido inofensivos para qualquer um, mas que eram os blocos de construção do meu plano, cuidadosamente elaborado. A batida na minha porta chegou exatamente às 14h47. Eu sabia por que a estava à espera. Matilde, sei que estás aí. A voz de Fernando penetrou pela porta grossa do hotel, tensa e desesperada. Por favor, só fala comigo. Deixa-me explicar.
Permaneci perfeitamente imóvel na cama, com o portátil equilibrado nos meus joelhos, continuando a escrever notas sobre a divisão de bens, a propriedade comunitária, a propriedade separada. Como proteger o que era meu antes que a tempestade se abatesse. Estive em todos os hotéis da cidade. A recepcionista lá embaixo reconheceu-te pela fotografia que lhe mostrei. A sua voz quebrou ligeiramente. Querida, por favor, não pode simplesmente desaparecer assim. O apelido que outrora me fizera sentir borboletas no estômago, agora me revirava o estômago. Guardei o meu documento e fechei o portátil, mas não me movi em direção à porta. Clara disse-me que o confessou a Antônio, continuou Fernando, referindo-se ao marido de Clara há 3 anos. Ele expulsou-a. Agora está a ficar em casa da mãe, a chorar constantemente. Diz que vai perder a cabeça se não falares com ela. Bom, pensei, que sofra, que entenda o que se sente quando o teu mundo desaba, mas não disse nada em voz alta. Matilde, sei que estás zangada. Tens todo o direito de estar. O que viste, Deus, não consigo imaginar como se sentiu, mas não foi o que pareceu. Quase ri disso. A frase mais antiga do manual do cônjuge infiel. Foi um erro terrível e estúpido que aconteceu uma vez. A Clara estava com problemas com Antônio e veio falar. Bebemos um pouco de vinho e as coisas simplesmente saíram do controlo. Não significou nada, foi só físico, insignificante. Ele estava a piorar com cada palavra. Anotei clinicamente. Não só me havia traído, como estava a insultar a minha inteligência ao mentir sobre o assunto. Eles tinham se movido juntos com demasiada familiaridade, com demasiada à vontade. Isto não fora um erro de uma só vez, impulsionado pelo álcool e pelo mau julgamento. Isto fora um caso. Eu amo-te, Matilde, só a ti. Tenho-te amado desde o dia em que nos conhecemos naquela terrível convenção médica, onde o café estava frio e os oradores eram aborrecidos, e tu fizeste aquela piada sobre o diagrama anatômico que estava virado ao contrário. Lembras-te? Sim, lembrei-me. Também me lembrei de Clara naquela mesma convenção, supostamente a apoiar a minha carreira. Ter-se-ão conhecido então também? Terão estado juntos nas minhas costas durante 5 anos? As perguntas que me tinham roído durante 3 dias, de repente cristalizaram-se num plano tão perfeito, tão poético, que quase sorri. Por favor, só abre a porta, deixa-me ver a tua cara, deixa-me abraçar-te e resolver isto. Em vez disso, peguei no meu telemóvel e escrevi uma única mensagem para Fernando. Vejo-te no O Gato que Ri amanhã às 19 horas. Vem sozinho. O Gato que Ri era o restaurante italiano onde tínhamos jantado no nosso primeiro aniversário, onde ele me prometera um futuro enquanto me dava tiramisu e sussurrava sobre os filhos que teríamos um dia. O meu telemóvel vibrou imediatamente com a sua resposta. Graças a Deus. Sim, estarei lá. Amo-te. Não respondi. Em vez disso, desci os meus contatos até encontrar Antônio Nunes, o em breve ex-marido de Clara. Sempre nos demos bem nas reuniões de família. Era um bom homem, um professor de história do ensino secundário com um sentido de humor seco e um amor genuíno pela minha irmã, que ela aparentemente nunca apreciara. Antônio, sou Matilde. Sei que isto é estranho dada toda a situação, mas perguntava-me se poderíamos tomar um café esta semana. Acho que precisamos conversar. A resposta dele chegou mais rápido do que eu esperava. Eu esperava que entrasse em contato. Que tal amanhã à tarde? Há coisas que precisas de saber sobre Fernando e Clara, coisas que remontam a mais tempo do que pensas. O meu sangue gelou ao ler aquelas palavras. Mais do que eu pensava, há quanto tempo estava a acontecer? 15 horas no café do Jardim na Rua Augusta, respondi. Vemo-nos lá. E Matilde, lamento, por tudo. Deixei o telemóvel de lado e voltei para o meu portátil, mas a minha mente estava acelerada. Antônio tinha informações.
informações que eu podia usar. Fora da janela do meu hotel, a cidade brilhava sob o sol da tarde, alheia ao fato de que até amanhã, a esta hora, várias vidas teriam mudado para sempre, incluindo a minha. Mas pela primeira vez, desde que cruzara a porta da minha casa há 3 dias, senti algo mais do que uma dor devastadora. Senti um propósito. Pausa para pensar. O que farias tu no lugar de Matilde? A vingança é o caminho certo ou há outra forma de encontrar paz? Deixa a tua opinião nos comentários. Queremos ler-te. Revelações perturbadoras. O café do jardim fervilhava com a habitual multidão de estudantes universitários e trabalhadores remotos da tarde, as suas conversas a criar uma cobertura perfeita para o que estava prestes a ser uma discussão muito reveladora. Escolhera uma mesa no canto, com uma vista clara de ambas as entradas, um hábito que desenvolvera durante a minha residência quando aprendi a ter sempre uma estratégia de saída. Antônio chegou exatamente às 15 horas, com um aspecto como se tivesse envelhecido uma década desde a última vez que o vi na festa de aniversário de Clara há 3 meses. O seu cabelo castanho, normalmente impecável, estava desgrenhado. As suas roupas amarrotadas e círculos escuros ensombravam os seus olhos. Mas o que mais me impressionou foi a forma como ele se movia, como um homem que fora esvaziado por dentro. Ele deslizou para a cadeira à minha frente e surpreendeu-me a cordialidade na sua voz, apesar de tudo. "Estás bem?" "Bem, estás péssima, para ser honesto." "Obrigada", disse secamente. "Tu também não estás exatamente radiante." Ele conseguiu um sorriso fraco. "Justo." O barista aproximou-se e Antônio pediu um café preto. "Que seja duplo", acrescentou ele. Sentamo-nos num silêncio desconfortável até que a sua bebida chegou. Antônio envolveu as suas mãos à volta da chávena, como se isso o ancorasse à realidade. "Há quanto tempo?" perguntei sem rodeios. "Isso é complicado." Antônio deu um longo gole de café e depois olhou-me nos olhos. "O caso físico. Uns 8 meses, pelo que consegui reconstruir. Mas..." Matilde inclinou-se para a frente, baixando a voz. "Eles têm estado emocionalmente envolvidos há muito mais tempo." O meu estômago contraiu-se. "Há quanto mais tempo? Lembras-te da festa de noivado da Clara há 4 anos? Assenti. Fernando e eu só tínhamos namorado há 1 ano na altura, mas ele fora tão encantador com a minha família, ajudando Clara a planear a celebração perfeita para ela e Antônio. Fernando oferecera-se para ajudar com tudo. As flores, o local, o menu. Clara estava tão grata, não parava de falar sobre a sorte que eu tinha de ter um namorado tão atencioso. A risada de Antônio foi amarga. Eu achei que era doce, o futuro cunhado da minha mulher a preocupar-se tanto em tornar o dia dela especial. Mas não era sobre tornar o dia dela especial, disse, as peças a encaixarem no lugar. Não era sobre aproximar-se dela. Encontrei as velhas mensagens de texto deles no telemóvel da Clara na semana passada, quando procurava as nossas informações de seguro depois de ela ter saído. Mensagens de há anos, Matilde. Elogios que ultrapassavam os limites. Piadas internas das quais eu nunca fiz parte. Conversas noturnas que nada tinham a ver com o planeamento de festas. A traição aprofundou-se a cada palavra. Durante anos. Eles tinham vindo a construir esta ligação durante 4 anos, enquanto eu estava felizmente inconsciente a planear uma vida com um homem que lentamente se estava a apaixonar pela minha irmã. "Por que não disseste nada antes?" perguntei. O rosto de Antônio enrugou-se ligeiramente. Porque a amava. Porque ela não parava de me dizer que eu estava a ser paranoico, que as estranhas tensões que sentia eram apenas na minha cabeça. Porque cada vez que eu mencionava Fernando, Clara ficava na defensiva e acusava-me de ser ciumento e controlador. "Mas tu sabias no fundo?" "Sim, eu sabia. A forma como ela se iluminava quando o teu nome surgia na conversa, porque isso significava que se seguiriam as histórias de Fernando.
A forma como ela sempre se oferecia para os ajudar a mudar de casa, ou a pintar a casa deles, ou a organizar festas. A forma como ela se vestia de forma diferente quando sabia que o veria. Lembrei-me de todas aquelas ocasiões, vendo-as agora através desta nova e horrível lente. Clara tinha estado presente em tudo. A nossa festa de inauguração, as celebrações de aniversário de Fernando, os nossos jantares de aniversário. Sempre pronta para ajudar, sempre tão solidária com a nossa relação. Sempre a posicionar-se exatamente no meio das nossas vidas. A mais, continuou Antônio. No mês passado, quando estavas naquela conferência médica em Porto, Clara disse-me que ia ter uma noite de raparigas com as suas amigas da universidade, mas passei pela tua casa por volta da meia-noite e o carro de Fernando estava lá. E o da Clara. A conferência médica. Eu estava a apresentar uma pesquisa sobre o tratamento de traumas, tão orgulhosa de que Fernando me tivesse incentivado a ir, apesar de isso significar perder o piquenique da empresa dele. Clara tinha me enviado mensagens de texto durante todo o fim de semana, a perguntar pelas minhas apresentações, a dizer-me o quanto sentia falta do nosso tempo de irmãs. Ela estivera a mentir todo o fim de semana enquanto dormia com o meu marido. Confrontei-a no dia seguinte, disse Antônio. Ela jurou que nada acontecera, que só passara para deixar algo que te havia emprestado e que acabaram a conversar até tarde sobre problemas conjugais. Problemas conjugais? A minha voz era aguda. Antônio acenou sombriamente. Segundo a Clara, tu e Fernando tinham andado a discutir muito. Estavas sempre a trabalhar, nunca em casa. Não o apreciavas. Ela só estava a ser uma amiga e irmã solidária, a ouvir as preocupações dele sobre a vossa relação. A ousadia era espantosa. Eles tinham andado a ter um caso, enquanto simultaneamente me pintavam como o problema no meu próprio casamento. Para que conste, acrescentou Antônio em voz baixa. Eu nunca acreditei. Fernando sempre pareceu louco por ti. E Clara, ela estava a projetar. Nós éramos os que tínhamos problemas, principalmente porque ela estava sempre distraída. Sempre noutro lugar mentalmente. Mesmo quando estava comigo. Peguei no meu telemóvel e comecei a escrever notas. Antônio, preciso de te perguntar algo. Ok. Queres vingar-te deles? Ele ficou em silêncio por um longo momento, estudando o meu rosto. O que tens em mente? Ainda não tenho a certeza, mas tenho algumas ideias a formar-se e elas vão precisar que trabalhemos os dois. Antônio pousou a sua chávena de café. Matilde, consigo ver algo nos teus olhos agora que, sinceramente, me assusta um pouco. O que estás a planear exatamente? Oh! Sorri e pude sentir o quão frio era o meu sorriso. Nada ilegal, nada que magoe fisicamente ninguém. Mas Fernando e Clara tiraram-nos algo a ambos, e acho que é a altura de eles enfrentarem algumas consequências. Antônio ficou em silêncio por outro longo momento. Depois, o que precisas de mim? Informação, evidências e o mais importante, inclinei-me para a frente. Preciso que confies em mim completamente, mesmo quando o que te pedir não fizer sentido. Consegues fazer isso? Ele estendeu a mão sobre a mesa. Parceiros. Apertei-lhe a mão. Parceiros. Enquanto trocávamos informações de contato e começávamos a planear os nossos próximos passos, senti algo que não experimentava há dias. Esperança. Não de reconciliação ou perdão, mas de justiça. Fernando e Clara pensaram que tinham sido muito inteligentes, muito cuidadosos. Provavelmente convenceram-se de que eram as vítimas aqui, amantes com destino trágico, divididos entre a paixão e a lealdade. Não tinham ideia de que o seu pior pesadelo apenas estava a começar, e estava a ser orquestrado pelas duas pessoas que melhor os conheciam. Pausa para pensar. O que achas da aliança de Matilde e Antônio? A vingança deles é justificável? Queremos saber a tua teoria, deixa o teu comentário.
O plano de vingança. O gato que ri não mudara desde o nosso jantar de aniversário há 2 anos. A mesma iluminação baixa, as mesmas toalhas de mesa de xadrez vermelho, o mesmo empregado de mesa idoso que se lembrava do prato favorito de cada cliente. Chegara 15 minutos antes e instalara-me na nossa mesa habitual, junto à janela, observando o reflexo de Fernando no vidro enquanto ele entrava no restaurante. Ele parecia terrível. O seu cabelo, normalmente perfeito, estava desgrenhado, a sua camisa de designer amarrotada, e ele movia-se com o andar incerto de um homem a caminhar por um campo minado. Bom, que sofresse cada segundo de incerteza. Fernando aproximou-se da mesa como se eu pudesse fugir a qualquer momento. Obrigado por teres concordado em ver-me. Apontei para a cadeira à minha frente sem falar, que ele sentisse o silêncio, que revelasse mais do que pretendia. Fernando sentou-se pesadamente. As suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ele estendia a mão para as minhas. Retirei as minhas mãos para o meu colo. Estás linda, disse ele suavemente. Estás sempre linda, mas esta noite senti muito a tua falta. Eu passara 1 hora a arranjar-me, não para parecer bonita para ele, mas para parecer a mulher que ele estava a perder. O vestido vermelho que ele me comprara para o meu aniversário, o colar que ele me dera para o nosso casamento, um lembrete de tudo o que ele deitara fora. Como está a Clara? Perguntei, a minha voz neutra. Fernando estremeceu. Matilde, não quero falar de... Como está ela, Fernando? Ele engoliu em seco. Ela está ao ficar em casa da tua mãe. Está devastada. Sabe que destruiu tudo e mal consegue funcionar. Pediu-me para te dizer o quanto sente muito. E tu, sentes muito? Deus, sim. Matilde, sinto tanto que nem consigo respirar. O que viste, o que aconteceu, foi o maior erro da minha vida. O mesmo guião que ele entregara através da porta do meu quarto de hotel. Perguntei-me se ele o ensaiara no espelho. Fala-me do erro, disse calmamente. Quando ele começou, os olhos de Fernando esvoaçaram pelo restaurante. Não começou em lado nenhum. Foi só daquela vez. A Clara estava chateada com o Antônio e veio falar. E bebemos demasiado vinho e as coisas simplesmente aconteceram. Primeira mentira. Antônio já me contara sobre os 8 meses de caso físico, os 4 anos de ligação emocional. Fernando continuava a mentir, continuava a tentar minimizar o dano. Que tipo de problemas tinha a Clara com Antônio? Não sei. Coisas de casamento. Disse que já não se conectavam, que ele não a entendia. Segunda mentira. Antônio pintara o quadro de um homem desesperado para salvar o seu casamento enquanto Clara se afastava, distraída pelos seus sentimentos pelo meu marido. O nosso empregado de mesa aproximou-se, mas eu o afastei com a mão. Esta conversa exigia privacidade. Fernando, eu disse, inclinando-me ligeiramente para a frente, quero que me olhes nos olhos e me digas a verdade. Há quanto tempo isto está a acontecer? Ele olhou-me nos olhos e por um momento vi um vislumbre do homem por quem me apaixonara. Aquele que costumava ser honesto comigo, sobretudo. 6 semanas, disse ele finalmente. Começou há 6 semanas, quando estavas a fazer aqueles turnos duplos no hospital. Eu estava a sentir-me sozinho e a Clara estava com problemas com o Antônio, e começamos a falar mais. No início foi inocente, apenas amizade. Mas depois... Terceira mentira. Peguei no meu telemóvel e desci até uma captura de ecrã que Antônio me havia enviado antes. Uma mensagem de texto de Clara para Fernando com data de há 3 meses. Não consigo parar de pensar em ontem à noite. Quando poderemos estar juntos de novo? Virei o telemóvel para que Fernando pudesse ver o ecrã. A cor esvaiu-se do seu rosto. Onde arranjaste isso? Antônio encontrou o velho telemóvel da Clara no seu arrumo quando estava a arrumar as coisas dela. Aparentemente, ela esqueceu-se que tinha feito uma cópia de segurança das suas mensagens. Uma mentira, mas convincente. Há dezenas mais, Fernando, de há meses. Devo mostrar-te a mensagem onde ela fala do quanto és melhor na cama do que Antônio.
Ou a mensagem onde vocês os dois discutem como terminar gradualmente ambos os casamentos. As mãos de Fernando tremiam visivelmente agora. Matilde, posso explicar? Não! Guardei o telemóvel. Não podes! Não podes explicar por que tu e a minha irmã têm vindo a planear destruir 2 casamentos há meses. Não podes explicar por que me tens vindo a mentir na cara todos os dias enquanto dormes com ela. E certamente não podes explicar por que me continuas a mentir agora mesmo. Eu amo-te, disse ele desesperadamente. Seja o que for que penses saber, seja o que for que essas mensagens digam, a verdade é que eu amo-te, só a ti. A Clara era só. Era uma fuga da pressão do nosso casamento, do trabalho, de tudo. Ela não significa nada para mim. Mas eu significava algo para ela, disse em voz baixa. Eu era a irmã dela, a sua dama de honor, a pessoa a quem ela ligava quando precisava de conselho ou apoio, ou simplesmente alguém para a ouvir. E tu eras o meu marido, a pessoa em quem eu mais confiava no mundo. As lágrimas escorriam pelo rosto de Fernando agora. Eu sei o quão mal eu arruinei tudo. Mas, Matilde, por favor, podemos resolver isto, podemos ir à terapia, podemos superar isto juntos, farei o que for preciso. Estudei o seu rosto, memorizando este momento. O desespero, o medo, a crescente compreensão de que as suas mentiras cuidadosamente construídas se desmoronavam à sua volta. De acordo, disse suavemente, de acordo. A esperança acendeu-se nos seus olhos. Estou disposta a tentar. Mas tem de haver condições. O que for, diz-me. Tirei um pedaço de papel dobrado da minha mala. Mandei o meu advogado redigir um acordo pós-nupcial. Se vamos trabalhar no nosso casamento, preciso de alguma segurança. Fernando desdobrou o papel e observei a sua expressão mudar enquanto ele lia. O acordo estava fortemente inclinado a meu favor. Eu manteria a propriedade exclusiva do meu consultório médico, a nossa conta poupança e a casa que tínhamos comprado juntos. Fernando ficaria com o seu negócio e o seu carro, mas tudo o resto seria considerado propriedade separada a partir de agora. Isto é bastante extremo, Matilde. Tu destruíste a nossa parceria financeira quando começaste a deitar-te com a minha irmã. Se queres reconstruir a confiança, terás de provar que estás empenhado em resolver as coisas. Fernando olhou para o papel por um longo momento. E a Clara? O que vai acontecer com ela? Não terás contato com ela. Nunca. Se ela assistir a eventos familiares, tu não assistes. Se ela te ligar, tu desligas. Se ela aparecer na nossa casa, tu chamas a polícia. Contacto nulo, completo e total. E se eu aceitar tudo isto? Estendi a mão sobre a mesa e peguei na dele, deixando-o ver a esperança nos meus olhos. Então vamos para casa esta noite e começamos de novo. Página em branco. O alívio de Fernando era palpável. Sim, absolutamente. Onde assino? Dei-lhe uma caneta e ele assinou o acordo pós-nupcial, sem ler as letras pequenas, sem notar a cláusula que me dava o direito de dissolver o casamento e ficar com tudo se ele violasse a ordem de não contacto, sem perceber que acabava de me proteger legalmente antes que a verdadeira vingança começasse. Eu amo-te muito, disse Fernando ao terminar de assinar. Prometo que não te arrependerás disto. Vou passar todos os dias a compensar-te. Sorri e apertei-lhe a mão. Conto com isso. Mas enquanto saíamos juntos do O Gato que Ri, com o braço de Fernando à volta dos meus ombros, como se nada tivesse acontecido, a minha mente já estava na fase 2 do meu plano. A parte mais difícil tinha terminado. Tinha o meu marido exatamente onde precisava. Agora era a vez de Clara. Pausa para pensar. Achas que Fernando realmente ama a Matilde ou é parte do plano dele? Queremos saber a tua teoria. Deixa o teu comentário. A desilusão de Clara. A mensagem de texto chegou às 6h42, precisamente quando eu terminava o meu café da manhã no nosso quintal. Fernando saíra cedo para uma reunião de negócios, despedindo-se com um beijo com o que ele provavelmente pensou ser uma ternura convincente.
Eu sorrira e retribuíra o beijo, interpretando perfeitamente o papel da esposa que perdoa. Matilde, por favor, sei que me odeias, mas preciso de falar contigo. Estou a perder a cabeça. A mamã não para de chorar. O Antônio não me devolve as chamadas e o Fernando nem sequer me olha. És a única família que me resta. Clara, no momento certo. Eu estava à espera desta mensagem desde que Antônio me dissera que ela estava a ficar em casa da nossa mãe. A mamã sempre fora o porto seguro de Clara, aquela que arranjava desculpas para o seu comportamento impulsivo e limpava as suas confusões. Mas até a paciência da mamã tinha limites, e aparentemente deitar-se com o marido da tua irmã ultrapassava vários deles. Respondi-lhe. Vemo-nos no parque da cidade às 10 da manhã, junto ao lago onde costumávamos dar comida aos patos quando éramos crianças. A resposta foi imediata. Deus, Matilde, obrigado, estarei lá. Passei as 3 horas seguintes a preparar-me. Não fisicamente. Esta conversa seria crua e emocional e precisava de parecer que tinha estado a chorar, como se mal me aguentasse. Mas mentalmente ensaiei cada palavra, cada gesto, cada possível resposta que Clara pudesse ter. O parque da cidade guardava décadas de memórias para nós. Festas de aniversário, piqueniques em família, inúmeras tardes a chapinhar no lago enquanto a mamã observava de um banco próximo. Clara ensinara-me a andar de bicicleta nestes caminhos. Eu a ajudara a praticar o seu discurso de formatura debaixo do velho carvalho junto ao pavilhão. Tínhamos sido melhores amigas uma vez, antes que ela crescesse bonita e encantadora, enquanto eu crescia estudiosa e séria. Antes que ela aprendesse que podia pegar tudo o que quisesse, incluindo as coisas que me pertenciam. Clara já lá estava quando cheguei, sentada no nosso velho banco em frente ao lago. Ela parecia tão devastada como Antônio descrevera. O seu cabelo, normalmente impecável, preso num rabo de cavalo desgrenhado, sem maquilhagem, com roupas que pareciam ter dormido nelas. Os seus ombros tremiam com soluços silenciosos. Por um momento, ao vê-la assim, senti um eco do antigo instinto protetor que outrora tive pela minha irmã mais nova. Depois recordei a imagem dela a mover-se sobre o meu marido na nossa sala, e o sentimento desapareceu. Clara levantou o olhar quando me aproximei, o seu rosto sulcado de lágrimas. Vieste. Sentei-me ao lado dela, deixando espaço entre nós, perto o suficiente para falar, longe o suficiente para manter a distância. Estás péssima, disse simplesmente. Clara soltou um som que era metade risada, metade soluço. Sinto-me pior do que pareço, se é que isso é possível. Virou-se para mim e pude ver o desespero nos seus olhos. Matilde, sei que não tenho o direito de pedir isto, mas, por favor, deixa-me explicar. Explicar o quê? Como seduziste o meu marido? Há quanto tempo andas a dormir com ele? Como me mentiste na cara todos os dias enquanto planeavas destruir o meu casamento? Não foi assim, disse Clara rapidamente. Não foi planeado, simplesmente aconteceu. Durante 8 meses. O rosto de Clara ficou branco. Como soubeste? Antônio encontrou as tuas velhas mensagens, todas elas. Peguei no meu telemóvel e desci até as capturas de ecrã que Antônio partilhara. Queres que eu leia algumas? Talvez a que dizes ao Fernando o quanto gostas da forma como ele diz o teu nome durante o sexo. Ou a que discutes em que quartos de hotel tem a melhor privacidade. Clara cobriu o rosto com as mãos. Oh, Deus! Antônio viu isso. Antônio viu tudo. Cada mentira que lhe contaste. Cada desculpa que arranjaste. Cada vez que o manipulaste para que pensasse que ele era o problema no vosso casamento. Mantive a minha voz tranquila e clínica. A propósito, ele está a pedir o divórcio. O advogado dele diz que deverá estar finalizado em 6 meses. Matilde, por favor, sei que cometi erros terríveis, mas preciso que entendas. Entender o quê? A raiva que eu estava a controlar
cuidadosamente finalmente se infiltrou na minha voz. Entender como a minha própria irmã decidiu destruir sistematicamente a minha vida? Entender como fingiste preocupar-te com o meu casamento enquanto o sabotavas por dentro? Não queria que acontecesse. A voz de Clara subia quase em histeria. Procurei-te a ti e ao Fernando para pedir ajuda quando eu e o Antônio começamos a ter problemas. Estavas sempre a trabalhar, então o Fernando foi quem me ouviu, quem me fez sentir importante. Começou como amizade, mas depois... Depois decidiste que o querias para ti. Eu apaixonei-me por ele, sussurrou Clara. Tentei lutar contra isso, tentei manter-me afastada. Mas, Matilde, nunca senti nada como o que sinto pelo Fernando. Ele entende-me de formas que o Antônio nunca o fez. A ousadia era espantosa. Ela estava a pedir-me para simpatizar com a sua grande história de amor. Uma história de amor que tinha o meu marido como protagonista. E eu? Perguntei em voz baixa. Pensaste em mim, sequer, enquanto te apaixonavas por Fernando? As lágrimas de Clara caíram com mais força agora. Todos os dias, Matilde, pensar em ti era uma tortura. Odiava-me pelo que sentia, pelo que estávamos a fazer, mas não consegui parar. Tentei terminar tantas vezes, mas Fernando, ele sentia o mesmo por mim. Então decidiste que eu era o problema? Eu era o obstáculo que se interpunha na tua felicidade. Não? Sim, não sei. Clara enxugou os olhos com a manga. Disse a mim mesma que talvez tu e Fernando não eram realmente feitos um para o outro. São tão diferentes. Tu és séria e focada na tua carreira, e ele é mais espontâneo e emocional. Pensei que talvez tu fosses mais feliz com alguém que entendesse melhor as tuas prioridades. Que conveniente! Tu ficas com o meu marido e eu consolo-me com a ideia de que, de qualquer forma, eu merecia algo melhor. Matilde, estou a tentar ser honesta contigo sobre como me senti, como justifiquei o que estava a fazer. Sei que foi errado, sei que te magoei da pior forma possível, mas preciso que saibas que nunca quis magoar-te. Virei-me para encarar. Clara, quero que me ouças com muita atenção. Não só me magoaste, não só me traíste. Desmantelaste sistematicamente a minha vida enquanto fingia ser a minha irmã amorosa. Manipulaste Fernando, mentes a Antônio, enganaste toda a nossa família e agora estás sentada aqui a pedir-me para te entender e perdoar porque te apaixonaste. Não estou a pedir perdão, disse Clara rapidamente. Sei que não o mereço. Só peço uma oportunidade para resolver as coisas de alguma forma. Não há forma de resolver isto. O rosto de Clara enrugou-se. E agora? Perco tudo? O meu casamento? A minha irmã? A minha família? Perco tudo porque cometi um erro terrível? Quase ri da sua fraseologia. Um erro. Como se 8 meses de engano calculado pudessem ser reduzidos a um único momento de mau julgamento. Isto é o que vai acontecer, disse a minha voz a assumir o tom que usava com pacientes difíceis. Vais manter-te afastada de Fernando, completamente. Nada de chamadas, nada de mensagens, nada de aparecer no seu escritório ou na nossa casa. Se o vires em eventos familiares, finges que ele não existe. Matilde! Eu terminei. Vais para terapia. Terapia a sério, não apenas alguém que valide os teus sentimentos. Vais descobrir por que achaste aceitável destruir o casamento da tua irmã. E vais trabalhar para te tornares o tipo de pessoa que nunca mais faria algo assim. Clara acenou com entusiasmo. Sim, absolutamente. Farei o que quiseres. E, finalmente, vais esperar. Vais esperar enquanto Fernando e eu decidimos se o nosso casamento pode sobreviver ao que vocês os dois lhe fizeram. Não vais saber o resultado. Não vais receber atualizações. Não vais interferir, nem oferecer opiniões, nem tentar resolver as coisas. Vais esperar e esperar que um dia, daqui a anos, eu consiga olhar para ti sem ver a pior traição da minha vida. Quanto tempo? Sussurrou Clara. Não sei. Talvez para sempre.
Sentamo-nos em silêncio durante vários minutos, observando os patos a deslizar pelo lago. Finalmente, Clara falou. Para que saibas, Fernando escolheu-te. Quando chegaste à casa naquele dia e nos apanhaste, ele deixou claro que o nosso tinha terminado. Disse que estava confuso, que te amava e que queria salvar o teu casamento. Partiu-me o coração para tentar salvar o teu. Interessante. Fernando dissera-me que o caso era insignificante, apenas físico. Mas, segundo Clara, ele estava confuso quanto aos seus sentimentos, o que sugeria algo mais profundo. Outra mentira do meu amado marido. Clara! Eu disse enquanto me levantava para ir embora. Preciso que entendas uma coisa. Esta conversa, esta tentativa de reconciliação, não é para ti. É para mim. Precisava de te olhar nos olhos e ouvir-te tentar justificar o que fizeste. Precisava de ver se restava alguma parte da minha irmã em ti ou se te tinhas tornado completamente em alguém que não reconheço. A sua voz mal era audível. Obtive a minha resposta. Afastei-me sem olhar para trás, deixando Clara sozinha no banco onde passáramos tantas tardes felizes em criança. Atrás de mim podia ouvi-la a soluçar, mas não senti qualquer necessidade de a consolar. A fase 2 estava completa. Clara estava isolada, cheia de culpa e completamente separada de Fernando. Agora ela ficaria naquela miséria, a questionar-se se perdera tudo por um homem que, no final, escolhera a sua esposa. Mas a verdadeira obra-prima ainda estava para vir. Porque enquanto Clara pensava que Fernando me havia escolhido, e enquanto Fernando pensava que eu estava disposta a reconstruir o nosso casamento, nenhum dos dois entendia a verdadeira natureza do meu plano. Ambos estavam prestes a descobrir que alguns jogos têm regras que só um jogador conhece. Pausa para pensar. Achas que Fernando realmente ama a Matilde ou é parte do plano dele? Queremos saber a tua teoria. Deixa o teu comentário. A falsa reconciliação. 3 semanas depois da nossa reconciliação, Fernando adaptara-se ao papel de marido arrependido com uma dedicação surpreendente. Trazia-me café para a cama todas as manhãs, deixava bilhetes de amor na minha mala médica e planeava cenas românticas que pareciam desculpas elaboradas. Para qualquer um que nos observasse, parecíamos um casal a superar os seus problemas com maturidade e compromisso. A atuação era esgotante. Doutora Matilde, a minha enfermeira Ângela, espreitou pela porta do meu consultório, onde eu revia os registros dos pacientes. O seu marido está aqui com flores. Deixo-o entrar? Olhei para o relógio. 14h30. Exatamente a horas. Fernando estava a surpreender-me no trabalho a cada poucos dias, sempre com algum grande gesto destinado a mostrar aos meus colegas o quão dedicado ele era para fazer o nosso casamento funcionar. Deixa-o entrar, disse, minimizando rapidamente a janela do navegador onde eu estava a pesquisar a lei de propriedade. Fernando entrou a carregar um ramo de rosas brancas. As minhas supostas favoritas, embora eu sempre tivesse preferido margaridas. Ele tinha esquecido tantos pequenos detalhes sobre mim ao longo dos anos, demasiado ocupado a prestar atenção às preferências de Clara em vez disso. Olá, linda! Ele inclinou-se para me beijar a bochecha e eu forcei-me a não recuar. Estava aqui por perto e pensei que talvez precisasses de algo para te animar depois daquele caso difícil desta manhã. A consulta de acompanhamento da senhora Fernandes. Fernando realmente tinha estado a ouvir quando eu o mencionei ao pequeno almoço, o que era mais atenção do que ele dera ao meu trabalho em meses. São lindas, eu disse, aceitando as flores. Mas não precisavas de atravessar a cidade só para isto. Eu queria. Quero mostrar-te todos os dias o quanto significas para mim. A sua voz tinha aquele tom sincero que outrora me parecera cativante e que agora reconhecia como manipulação. Além disso, tenho novidades. Oh?
Fernando puxou uma cadeira, instalando-se como se planeasse ficar um pouco. O Grupo Moura contactou-me. Querem oferecer-me um cargo de sócio no escritório de Lisboa deles. O meu sangue gelou, mas mantive a minha expressão neutra. Lisboa? Isso é uma grande mudança. Seria perfeito para nós, Matilde. Um novo começo longe de todas as memórias e complicações daqui. Poderíamos comprar uma casa junto à água e tu poderias encontrar um cargo num dos hospitais de lá. Talvez até tirar um tempo para nos concentrarmos em formar a nossa família. Formar a nossa família. Tínhamos falado em ter filhos durante anos, mas eu sempre quisera esperar até que o meu consultório estivesse mais estabelecido. Agora eu entendia por que Fernando se tornara de repente tão entusiasmado com a ideia. Isso me ligaria a ele permanentemente e lhe daria uma desculpa para nos mudarmos para longe de Clara. Parece uma oportunidade maravilhosa, eu disse cautelosamente. Quando começaria isso? Eles gostariam que eu estivesse lá no final do próximo mês. Sei que é rápido, mas, Matilde, isto pode ser exatamente o que precisamos. Uma oportunidade para nos reconstruirmos num lugar novo. Só nós os dois. Só nós os dois. Sem Clara, sem Antônio, sem lembranças da sua traição. Fernando encontrara a solução perfeita. Eliminar todas as provas do seu caso e recomeçar com uma esposa que já demonstrara estar disposta a perdoá-lo. Vou pensar nisso, eu disse. O rosto de Fernando desanimou ligeiramente. Esperava que estivesses mais entusiasmada. Esta é uma grande oportunidade para a minha carreira e resolveria muitos dos nossos problemas. Nossos problemas! Deixei a minha caneta e olhei-o diretamente. Pensei que estávamos a resolver os nossos problemas aqui. Estamos, mas... Fernando passou a mão pelo cabelo, um gesto nervoso que eu aprendera a reconhecer. É difícil, Matilde, estar na mesma cidade que a Clara. Saber que ela está a sofrer por causa do que aconteceu entre nós. Às vezes vejo o carro dela quando conduzo pela cidade e sinto-me péssimo pela dor que lhe causei. Lá estava a verdade, escapando-lhe apesar da sua cuidadosa fachada. Fernando não queria mudar-se para Lisboa por causa do nosso casamento. Ele queria escapar da culpa de ver Clara sofrer. Sentes-te péssimo pela dor que lhe causaste a ela, repeti lentamente. Sim, bem, quero dizer, sinto-me péssimo pela dor que causei a todos. Fernando inclinou-se para a frente, procurando as minhas mãos, mas especialmente a ti. Tu és a quem eu mais magoei. E tu és a quem eu amo. É por isso que esta mudança seria tão boa para nós. Permiti-lhe pegar nas minhas mãos, notando como o seu toque já não me causava nenhum arrepio de atração. Fernando, posso perguntar-te uma coisa? O que for? Quando estavas com Clara, alguma vez pensaste em deixar-me por ela? A pergunta apanhou-o de surpresa. Observei a compostura cuidadosa desaparecer das suas feições enquanto ele lutava para encontrar a resposta certa. Oh, isso não é importante agora, disse ele finalmente. É importante para mim. Fernando ficou em silêncio por um longo momento, os seus polegares traçando círculos nos meus nós dos dedos. Houve momentos em que me senti confuso quanto aos meus sentimentos. Eu e a Clara ligamo-nos de maneiras que se sentiram intensas, mas nunca considerei seriamente deixar-te. O nosso casamento, a nossa vida juntos, isso sempre significou mais para mim do que qualquer coisa que sentisse por ela. Outra mentira. Antônio tinha me mostrado mensagens de texto onde Fernando e Clara discutiam o seu futuro juntos, incluindo planos detalhados sobre como se separariam gradualmente dos seus cônjuges sem causar demasiado drama. E agora? Perguntei. Ainda tem sentimentos por ela? Não. A resposta de Fernando foi demasiado rápida. O que senti pela Clara foi um encaprichamento. Talvez algum tipo de crise de meia-idade. Mas o que sinto por ti é amor real. O tipo que dura. Libertei as minhas mãos e levantei-me, movendo-me para a janela, de onde podia ver o parque de estacionamento. O BMW de Fernando estava estacionado ao lado do meu Honda, parecendo elegante e caro,
e completamente fora do lugar entre os modestos carros dos meus pacientes. Preciso de tempo para pensar em Lisboa, eu disse sem me virar. Claro, toma todo o tempo que precisares. Fernando levantou-se e ficou atrás de mim, as suas mãos a pousar nos meus ombros. Só quero que saibas que, onde quer que vamos, o que quer que façamos, a minha prioridade é que voltes a confiar em mim. Recostei-me nele, deixando-o pensar que aceitava o seu consolo. Eu sei, sussurrei. Mas enquanto Fernando me abraçava, nenhum de nós falava. Eu estava a calcular prazos e possibilidades. Lisboa complicaria significativamente os meus planos, mas não os inviabilizaria. Se alguma coisa, o desespero de Fernando para escapar às consequências das suas ações tornaria a fase final ainda mais devastadora. Depois de Fernando ir embora, peguei no meu telemóvel e liguei para Antônio. Matilde, como vai a representação? Ele quer que nos mudemos para Lisboa. Novo emprego, novo começo, o pacote completo. Antônio ficou em silêncio por um momento. Isso é realmente perfeito, como sabes, porque a Clara tem falado em segui-lo. Ela está convencida de que, se conseguir o Fernando sozinho, longe de ti e de toda a culpa, consegue recuperá-lo. Ele disse-te isso? Ela tem me deixado mensagens de voz a tentar convencer-me a ajudá-la a reconquistar o Fernando, para que ambos possamos seguir com as nossas vidas. Aparentemente, ela tem andado a pesquisar oportunidades de emprego em Lisboa. Sorri, embora Antônio não pudesse ver-me. Interessante. E o que lhe disseste? Que ela está a delirar se pensa que eu a ajudaria a perseguir o teu marido. Mas, Matilde, se ela os seguir para Lisboa, então ela estará a jogar exatamente nas minhas mãos. Terminado. Antônio, preciso que faças uma coisa por mim. Vai parecer estranho, mas confia em mim. O que precisas? Preciso que a encorajes. Desculpa? Diz a Clara que talvez ela tenha razão, que talvez Fernando só me tenha escolhido porque os apanhei, e que talvez, se ela conseguisse apanhá-lo sozinho num sítio novo, ela teria uma oportunidade real com ele. Fala a acreditar que segui-los para Lisboa é a sua melhor chance de felicidade. Antônio ficou em silêncio tanto tempo que pensei que a chamada tinha sido cortada. Finalmente! Matilde, o que estás a planear exatamente? Justiça, eu disse simplesmente, para ambos. Naquela noite, encontrei Fernando no seu ateliê, com o portátil aberto, presumivelmente a pesquisar bairros de Lisboa. Ele levantou o olhar quando entrei, a esperança a iluminar as suas feições. Tenho andado a pensar na tua oferta de emprego, eu disse, ajeitando-me na cadeira em frente à secretária dele. E acho que tens razão, um novo começo pode ser exatamente o que precisamos. Observei o alívio inundar o seu rosto. Quando precisamos de lhes dar uma resposta? Fernando levantou-se da cadeira e puxou-me para os seus braços antes que eu pudesse piscar. A sério? Estás a falar a sério? Estou a falar a sério, eu disse, permitindo-me ser abraçada. Mas tenho uma condição. Diz-me o que for. Quero que renovemos os nossos votos de casamento antes de nos mudarmos. Algo pequeno e privado. Só nós e alguns familiares próximos. Quero comprometer-me novamente publicamente com o nosso casamento antes de começarmos este novo capítulo. Fernando afastou-se para me olhar, os seus olhos a brilhar com lágrimas não derramadas. Matilde, isso é perfeito, sim, absolutamente. Bom, eu disse, estendendo a mão para tocar o seu rosto, porque quero que todos vejam o quanto nos amamos. Quero que sejam testemunhas do nosso compromisso de fazer isto funcionar. O que eu não disse a Fernando foi que também queria que todos fossem testemunhas do que aconteceria quando esse compromisso se quebrasse inevitavelmente. Porque a fase 3 do meu plano estava prestes a começar e exigia uma audiência. Pausa para pensar. Que reviravolta inesperada achas que a renovação de votos terá? Deixa as tuas previsões nos comentários. A queda no altar. Os convites para a renovação de votos eram obras de arte, papel creme com relevo dourado, cuidadosamente redigidos para transmitir tanto celebração quanto redenção.
Fernando insistira no melhor de tudo: o local, as flores, o fotógrafo. Queria que a nossa cerimônia de reafirmação fosse uma declaração pública de que o nosso casamento sobrevivera à sua maior prova. Ele não tinha ideia de que, na verdade, seria um funeral. "São lindos!", disse Ângela, a minha enfermeira, espreitando pela porta do meu consultório, enquanto eu examinava um dos convites que ela trouxera. Embora eu tenha que dizer que, depois de tudo o que aconteceu com a sua irmã, fazer uma renovação de votos parece incrivelmente corajoso. "Ou incrivelmente estúpido", respondi, selando outro envelope. "O tempo o dirá." A lista de convidados fora cuidadosamente selecionada. Os nossos pais, alguns amigos próximos, os sócios comerciais de Fernando, alguns colegas do hospital. E após muita deliberação, Clara e Antônio. Fernando protestara por os incluir. "Matilde, não acho que seja prudente, pode ser demasiado doloroso, demasiado complicado." "São família", eu insistira. "Se realmente estamos a começar de novo, se realmente nos perdoamos e seguimos em frente, então não devemos ter medo de os ter lá." Mas a Clara pode sentir-se desconfortável. "Que a Clara decida o que pode aguentar. Eu estou a fazer o convite. O que ela faz com ele depende dela." A verdade era que eu precisava que Clara estivesse lá. Todo o plano dependia da sua presença. De que ela visse Fernando a comprometer-se publicamente comigo enquanto ela se sentava na audiência, sabendo que o perdera para sempre. Antônio fizera o seu trabalho na perfeição. Segundo os seus relatórios, Clara estava agora convencida de que seguir-nos para Lisboa era a sua única oportunidade de reconquistar Fernando. Ela até começara a procurar emprego lá, dizendo a Antônio na cara que ia lutar pelo amor da sua vida. O engano era espantoso, mas serviu perfeitamente aos meus propósitos. 2 semanas antes da cerimônia, recebi uma chamada de Clara. Quase não atendi, mas a curiosidade venceu. "Matilde." A voz dela era tremida e incerta. "Recebi o teu convite. Quero ir. Sei que parece loucura, mas quero estar lá para te apoiar a ti e ao Fernando, para demonstrar que respeito o teu casamento e que estou realmente feliz por estarem a resolver as coisas." A atuação foi quase convincente. Quase. "Tens a certeza de que é prudente?" perguntei. "Pode ser doloroso para ti." "Mas eu tenho estado a fazer terapia, como sugeriste. A doutora Teresa diz que enfrentar situações difíceis de frente faz parte do meu processo de cura. Além disso, és a minha irmã. Se podes perdoar-me o suficiente para me convidar, posso ser forte o suficiente para comparecer." "Doutora Teresa." Fiz uma nota mental para investigar a terapeuta de Clara. Perguntei-me se ela estava a ser honesta sobre o seu progresso ou apenas a aprender a mentir de forma mais convincente. "E Antônio?" perguntei. "Ele não vem. Acha que seria demasiado desconfortável. E, sinceramente, eu concordo. Isto deve ser sobre ti e Fernando, não sobre o nosso casamento falhado." "Perfeito." Clara estaria ali sozinha, vulnerável e isolada, a ver o homem que ela pensava amar jurar a sua eterna devoção a mim. "Vemo-nos lá", eu disse simplesmente. "Matilde", a voz de Clara embargou. "Obrigada por me incluires, por me dares a oportunidade de provar que posso ser a irmã que mereces. Significa tudo para mim." Depois de desligar, sentei-me no meu consultório por um longo tempo, a olhar para a cidade onde construíra a minha vida e a minha carreira. Em 2 semanas, eu estaria diante de todos os que me importavam e prometera amar, honrar e estimar um homem que me traíra da forma mais profunda possível. E então cumpriria essa promessa exatamente o tempo que me conviesse. O meu telemóvel vibrou com uma mensagem de Antônio. "Clara definitivamente planeia seguir-vos para Lisboa. Ela tem estado a procurar apartamentos online e tem 3 entrevistas de emprego agendadas. Está convencida de que, uma vez que tu e Fernando estejam longe de todas as influências negativas daqui, ele vai perceber que cometeu um erro ao escolher-te.
Respondi-lhe. Perfeito. Como vai a tua parte? Tudo está no seu lugar. As provas estão compiladas. A linha do tempo está documentada. E garanti que certas pessoas estarão no lugar certo na hora certa. Tens a certeza de que queres continuar com isto? Nunca estive mais certa de algo na minha vida. Então que Deus os ajude a ambos. A manhã da cerimônia amanheceu brilhante e límpida, o tipo de dia de primavera perfeito que fazia tudo parecer um conto de fadas. Fernando estava de pé desde o amanhecer. A energia nervosa irradiava dele enquanto ele verificava cada detalhe. As flores chegaram a 1 hora, anunciou, trazendo-me café para a cama. São perfeitas. Tudo é perfeito. Sentei-me, aceitando a chávena e estudando o seu rosto. Ele parecia genuinamente feliz pela primeira vez em meses, como um homem a quem fora dada uma inesperada segunda oportunidade no paraíso. Estás nervoso? Perguntei. Aterrorizado, admitiu Fernando, sentando-se na beira da cama. E se eu errar os meus votos? E se as pessoas pensarem que tudo isto é só um espetáculo? Eu o silenciei com um beijo, saboreando o desespero sob a sua ansiedade. Fernando, hoje é sobre nós, sobre o nosso compromisso mútuo. Nada mais importa. Eu amo-te tanto, sussurrou ele contra os meus lábios. Vou passar o resto da minha vida a provar-te. Eu sei, disse suavemente, e ele o faria, só que não da forma que ele imaginava. 3 horas depois, eu estava na suíte nupcial dos Jardins do Rio, o mesmo lugar onde tínhamos celebrado o nosso casamento original há 5 anos. A minha mãe andava à minha volta a ajustar o meu vestido e a conversar nervosamente sobre a lista de convidados. Ainda não consigo acreditar que convidaste a Clara, disse ela pela 3ª vez, depois do que ela fez. Ela é a minha irmã, mãe, e está a receber ajuda. A doutora Teresa pode dizer o que quiser. Essa rapariga destruiu o teu casamento e quase arruinou toda a nossa família. O facto de seres generosa o suficiente para a incluires hoje só demonstra o quão melhor pessoa és do que ela. Pela janela pude ver os convidados a chegar. Os pais de Fernando, com um aspecto distinto e ligeiramente desconfortável. Os meus colegas do hospital, vestidos com as suas melhores roupas e provavelmente a bisbilhotar sobre as circunstâncias que levaram a esta renovação. Alguns vizinhos que eram amigos de ambos os casais e que, sem dúvida, estavam curiosos sobre o drama. E ali, a sair de um táxi com um vestido azul marinho que a abraçava na perfeição, estava Clara. Ela parecia linda como sempre, mas havia algo diferente nela hoje. Uma determinação nos seus ombros, uma precisão calculada nos seus movimentos. Esta não era a mulher quebrada e arrependida que chorara junto ao lago há 3 semanas. Esta era uma mulher com um plano, o que era perfeito porque eu também tinha um. É hora, anunciou Ângela da porta. A cerimônia está prestes a começar. Dei um último olhar no espelho, alisando a seda do meu vestido branco. Não um vestido de noiva, mas algo elegante e simbólico. A mulher que me devolvia o olhar estava calma, serena, pronta para o que viria. Vamos, eu disse. Enquanto caminhávamos para o espaço da cerimônia, vislumbrei Fernando de pé no altar, bonito no seu fato escuro, parecendo o sonho de qualquer mulher de marido perfeito. O mesmo homem que me segurara durante a doença da minha mãe, que me encorajara na minha carreira, que me prometera um futuro num dia muito parecido com este há 5 anos. O mesmo homem que planeara deixar-me pela minha irmã enquanto fingia trabalhar no nosso casamento. O celebrante, um amigo da família que nos conhecia há anos, sorriu calorosamente enquanto eu me aproximava. Queridos, estamos reunidos hoje aqui para testemunhar Fernando e Matilde enquanto renovam os seus votos matrimoniais e reafirmam a sua sagrada união. Encontrei Clara entre a pequena multidão, sentada na 3ª fila, com lágrimas já a escorrer pelo seu rosto. Olhava para Fernando com anseio descarado, provavelmente imaginando-se no meu lugar, provavelmente convencida de que, depois do casamento, encontraria uma forma de o afastar e confessar-lhe o seu amor mais uma vez. Fernando pegou nas minhas mãos,
a sua voz forte e clara, enquanto começava os votos que tínhamos escrito juntos. Matilde, há 5 anos prometi amar-te no bom e no mal, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Quebrei essas promessas e magoei-te de formas que as palavras não podem expressar. Mas hoje, de pé aqui em frente à nossa família e amigos, quero fazer essas promessas de novo, com uma compreensão mais profunda do que significam. Belas palavras, cuidadosamente elaboradas, emocionalmente ressonantes, projetadas para convencer todos os presentes de que Fernando Silva era um homem mudado, que aprendera com os seus erros. Se ao menos soubessem o que eu aprendera sobre os seus erros. Se ao menos soubessem o que vinha a seguir. Enquanto Fernando terminava os seus votos e o celebrante se virava para mim, encontrei o olhar de Antônio na última fila. Ele fez-me um aceno quase imperceptível. Tudo estava no seu lugar. Matilde, o celebrante incitou-me suavemente, os teus votos. Virei-me para olhar Fernando, olhando profundamente nos seus olhos enquanto eu começava a falar. Fernando, eu disse, a minha voz clara para todos os convidados reunidos. Há 5 anos casei-me com um homem que eu pensava conhecer completamente. Um homem a quem confiava o meu coração, o meu futuro e os meus segredos mais profundos. Fernando sorriu, pensando que sabia para onde isto ia. Ele não fazia ideia. Acreditei em nós. Continuei sem quebrar o contato visual com Fernando. Acreditei nas promessas que fizemos, na vida que estávamos a construir juntos, no amor que partilhávamos, mesmo quando as coisas ficaram difíceis, mesmo quando nos afastamos. Nunca duvidei de que estávamos empenhados em resolver os nossos problemas juntos. O sorriso de Fernando vacilou ligeiramente. Isto não correspondia aos votos que tínhamos ensaiado, mas 5 anos de casamento ensinaram-me algo importante sobre a confiança. Eu disse, a minha voz ainda tranquila e clara. Ensinou-me que a confiança não é só sobre acreditar em alguém quando te diz que te ama. Trata-se de acreditar que ele te respeitará o suficiente para te dizer a verdade, mesmo quando a verdade é dolorosa. Um murmúrio percorreu a multidão. Isto definitivamente não era uma cerimônia de renovação tradicional. Fernando, quero renovar os meus votos contigo hoje, mas quero baseá-los na verdade em vez da fantasia. Então, deixa-me dizer-te o que aprendi sobre o nosso casamento nas últimas semanas. O rosto de Fernando empalidecera. Matilde, o que estás a fazer? Aprendi que tens tido um caso com a minha irmã Clara há 8 meses. A minha voz manteve-se firme, conversacional, como se estivesse a falar do tempo. Aprendi que tens andado a planear deixar-me por ela, e que ambos têm andado a manipular os seus respectivos cônjuges para tornar essa transição o mais suave possível. Gritos e murmúrios irromperam na audiência. A mãe de Fernando fez um som como se tivesse levado uma bofetada. Clara levantou-se, o seu rosto branco de pânico. "Matilde, para!" disse Fernando desesperadamente. "Este não é o momento nem o lugar." "Na verdade, este é o momento e o lugar perfeito", eu disse, virando-me finalmente para me dirigir aos nossos convidados. "Porque todos vocês estão aqui a acreditar que Fernando e eu superamos os nossos problemas, que nos perdoamos mutuamente e seguimos em frente. Estão aqui para celebrar o nosso renovado compromisso com a honestidade e a confiança." Peguei no meu telemóvel e levantei-o. "Antônio, pode subir aqui, por favor?" Antônio levantou-se da última fila e caminhou em direção ao altar. A sua expressão sombria, mas determinada. Vários convidados reconheceram-no como o marido de Clara e começaram a sussurrar com mais urgência. Antônio tem sido de grande ajuda para documentar a verdadeira natureza da relação de Fernando e Clara. Continuei. "Mostra-lhes, Antônio." Antônio conectou o seu telefone ao sistema de som do local, um detalhe que havíamos arranjado de antemão. A primeira imagem que apareceu no grande ecrã atrás do altar
Foi um fio de mensagens de texto entre Fernando e Clara, com data de há 6 semanas. Fernando, não consigo continuar a fingir com a Matilde. Cada dia parece uma mentira. Clara, eu sei, querida, mas temos de ser inteligentes com isto. O Antônio já suspeita, e se a Matilde descobrir antes de estarmos prontos... Fernando, prontos para quê? Para destruir 2 casamentos? Para estraçalhar a tua família? Clara, prontos para estarmos juntos, realmente juntos. Não é isso que ambos queremos? As mensagens continuaram, mostrando Fernando e Clara a planear o seu futuro, enquanto discutiam como se separariam gradualmente dos seus cônjuges. Reservas de hotel, procuras de apartamentos em Lisboa, prazos detalhados para terminar ambos os casamentos. Fernando atirou-se ao telefone de Antônio, mas eu agarrei-lhe o braço. Deixa-os ver tudo, Fernando. Que vejam como era realmente o nosso casamento enquanto tu planeavas a tua estratégia de fuga. Isto é loucura, gritou Clara da audiência. Matilde, estás a ter algum tipo de crise. Fernando escolheu-te a ti. Ele terminou as coisas comigo para salvar o teu casamento? A sério? Perguntei, indicando a Antônio para avançar para o próximo conjunto de mensagens. Estas eram de há apenas 2 dias depois de Fernando supostamente se ter comprometido com a nossa reconciliação. Clara, não consigo parar de pensar em ti, em nós. Fernando, eu sei. Deus, eu sei. Mas a Matilde finalmente está a confiar em mim novamente. Se eu estragar tudo agora, Clara, então vai simplesmente desistir de nós? Do que temos? Fernando, não estou a desistir. Estou a ser estratégico. Assim que estivermos em Lisboa, assim que ela estiver instalada e confortável, poderemos descobrir como fazer isto funcionar. Clara, promete-me que não a estás a escolher a ela em vez de a mim. Fernando, prometo. És tu quem eu quero, Clara. És tu quem eu amo. Isto é só temporário. O silêncio no local era ensurdecedor. Fernando permaneceu imóvel ao meu lado, o seu rosto uma máscara de horror ao aperceber-se do alcance total do que eu descobrira. Essa conversa de mensagens continuou até ontem. Eu disse conversacionalmente, até que Fernando estava a enviar mensagens de texto para a Clara sobre o quanto esperava o seu novo começo em Lisboa. Virei-me para Fernando, cujas mãos tremiam visivelmente agora. Então, deixa-me perguntar-te de novo, Fernando. Queres renovar os nossos votos? Queres prometer amar-me, honrar-me e estimar-me enquanto planeias a tua vida com a minha irmã? Matilde, a voz de Fernando mal era um sussurro. Posso explicar. Essas mensagens não significam o que pensas. Significam exatamente o que penso, eu disse com firmeza. Significam que me tens vindo a mentir todos os dias, desde que te apanhei com a Clara. Significam que cada gesto romântico, cada pedido de desculpas, cada promessa que fizeste tem sido uma manipulação calculada, destinada a manter-me complacente enquanto planeavas a tua fuga. Virei-me para encarar os convidados. Trouxe-vos a todos aqui hoje porque queria testemunhas. Queria que vissem como é realmente a traição. E queria que entendessem que alguns casamentos não podem ser salvos, porque uma pessoa nunca teve a intenção de os salvar. Fernando de repente ganhou vida, agarrando-me pelos ombros e tentando afastar-me da nossa audiência. Para com isto agora mesmo. Podemos falar disto em privado, resolver como adultos. Adultos? Eu ri. O som agudo e amargo. Os adultos não planeiam enganos elaborados. Os adultos não fazem gaslighting aos seus cônjuges enquanto organizam casos. Os adultos não se ficam de pé em altares a prometer um futuro enquanto enviam mensagens de texto a outras mulheres sobre os seus verdadeiros planos futuros. Libertei-me do seu aperto e olhei-o com todo o desprezo que eu vinha a esconder há semanas.
Fernando, quero o divórcio, quero-te fora da nossa casa até ao final da semana e quero que entendas que cada pessoa nesta sala agora sabe exatamente que tipo de homem tu és. Matilde, por favor, gritou Clara, abrindo caminho pela multidão em direção ao altar. Não entendes? Fernando e eu tentamos lutar contra os nossos sentimentos, mas às vezes o amor simplesmente acontece. Não significa que sejamos pessoas terríveis. Na verdade, sim, interrompeu Antônio, avançando para a próxima tela de evidências, porque não só tiveste um caso, Clara. Destruíste sistematicamente o teu casamento comigo e o da Matilde ao mentir, manipular e trair todos os que confiaram em ti. As novas imagens mostravam a pesquisa de Clara sobre o horário de trabalho de Matilde, as viagens de negócios de Fernando e as consultas de terapia de Antônio. Ela estivera a rastrear os movimentos de todos para criar oportunidades para o seu caso, minimizando o risco de ser descoberta. Tu nos estudaste, eu disse, olhando para Clara com nojo. Estudaste as nossas vidas como um predador estuda a sua presa, procurando fraquezas que pudesses explorar. Isso não é, começou Clara. Convenceste Antônio de que ele estava a imaginar coisas quando suspeitou do caso. Disseste-lhe que precisava de terapia para a sua paranoia enquanto dormias com o meu marido na nossa cama. Fizeste-o duvidar da sua própria sanidade para proteger as tuas mentiras. Antônio deu um passo à frente, a sua voz a ressoar no local silencioso. A Clara disse-me que eu estava a tornar-me controlador e ciumento. Convenceu-me a começar a tomar medicação para a ansiedade, porque as minhas suspeitas infundadas estavam a prejudicar o nosso casamento. Fez-me acreditar que eu era o problema enquanto ela planeava deixar-me por Fernando. A crueldade era impressionante, e eu pude ver como se registava nos rostos dos nossos convidados. Este não era um caso simples de duas pessoas a apaixonarem-se apesar das suas circunstâncias. Isto era guerra psicológica travada contra as pessoas que os amaram e confiaram neles mais. Então não, eu disse, tirando o meu anel de casamento e deixando-o cair no altar. Não renovarei os meus votos hoje. Não me mudarei para Lisboa. E não fingirei que este casamento pode ser salvo por um homem que nunca teve a intenção de o salvar. Fernando ficou ali, perdido e desesperado, provavelmente a tentar calcular se havia alguma forma de virar a situação a seu favor. Clara desabara numa cadeira próxima, o rosto afundado nas mãos enquanto assimilava o alcance total da sua exposição. Mais uma coisa, adicionei, tirando um envelope de Manila. Fernando, estes são os papéis do divórcio. Estou a pedir o divórcio por adultério e, graças ao acordo pós-nupcial que assinaste, ficarei com a casa, o consultório e a maior parte das nossas poupanças. Podes ficar com o teu negócio e o teu carro, e és bem-vindo a começar a tua nova vida com Clara usando o que te restar. Entreguei-lhe os papéis. Depois virei-me para me dirigir à multidão uma última vez. Obrigada a todos por terem vindo hoje. Sei que esta não é a cerimônia que esperavam, mas espero que tenha sido educativa. Há champanhe e bolo na sala de recepção se alguém estiver interessado em ficar. Considerem-no uma celebração da verdade, da justiça e do fim de um casamento que deveria ter terminado há meses. Enquanto caminhava pelo corredor, deixando Fernando sozinho no altar, sentia algo que não experimentava há semanas. Liberdade. O peso da pretensão, da atuação, de tentar salvar algo que nunca valera a pena salvar, levantou-se dos meus ombros. Atrás de mim, podia ouvir o caos a explodir enquanto os convidados processavam o que tinham testemunhado. Conversas chocadas, acusações furiosas, o som de alguém a soluçar. Provavelmente Clara, mas não olhei para trás. Eu tinha mais uma paragem a fazer antes que isto realmente terminasse. Pausa para pensar. Achas que Matilde encontrará a verdadeira felicidade?
O que fará Clara agora que o plano dela foi desmascarado? Subscreve para saber o final. O final inesperado. Encontrei Clara no parque de estacionamento 20 minutos depois, encostada ao seu carro e a soluçar no telefone. Ela falava com alguém em tons desesperados e suplicantes, provavelmente a tentar encontrar um amigo ou familiar para a consolar depois do que acabara de acontecer. Ela terminou a chamada quando me viu aproximar. Matilde, disse limpando os olhos. Sei que me odeias agora, mas por favor, deixa-me explicar. Clara, não há nada a explicar, eu disse calmamente. Está tudo à vista agora. Todos sabem o que tu e Fernando fizeram, como o fizeram e há quanto tempo o têm planeado. Não há mais segredos a guardar. Clara endireitou-se e vi um brilho de raiva a substituir as lágrimas nos seus olhos. Humilhaste-nos diante de todos. Podias ter resolvido em privado, mas em vez disso escolheste destruir-nos publicamente. Eu escolhi dizer a verdade publicamente. Se isso te destruiu, é porque as tuas ações foram destrutivas, não porque a minha revelação foi inapropriada. Fernando, ama-me, disse Clara desesperadamente. Eu sei que mostraste essas mensagens, mas não entendes o contexto. Estávamos a tentar fazer o que era certo, a tentar terminar os nossos casamentos sem magoar ninguém. Mentindo a todos os envolvidos durante 8 meses? Sendo cuidadosos? Garantindo que Antônio e eu estivéssemos bem antes de tomar qualquer decisão permanente? O engano era tão completo que era quase impressionante. Clara havia se convencido de que o seu elaborado engano fora um ato de bondade em vez de manipulação. Clara, eu disse suavemente, preciso que entendas uma coisa. Fernando não te ama. Sim, ele ama-me. Tu viste as mensagens. Eu vi mensagens de um homem que mantinha as suas opções em aberto. Fernando nunca te iria deixar por mim. Ele iria usar-te o tempo que lhe fosse conveniente. Depois encontraria uma forma de nos manter a nós as duas na sua vida. Clara sacudiu a cabeça violentamente. Isso não é verdade. Ele disse-me que me amava. Disse que eu era a quem ele queria. Ele disse-te o que precisavas de ouvir para continuares a dormir com ele. Tal como me disse a mim o que eu precisava de ouvir para continuar a apoiá-lo financeira e socialmente. Peguei no meu telemóvel e desci até um fio de mensagens que não mostrara aos convidados do casamento. Gostarias de ver o que Fernando realmente pensa de ti? As mensagens eram entre Fernando e o seu sócio comercial, com data de há 2 semanas. Martim, como vai a situação com a tua mulher e a irmã dela? Fernando, complicada. A Matilde está a ser surpreendentemente indulgente, o que é ótimo para a minha imagem e as minhas finanças. A Clara está convencida de que vou deixar a Matilde por ela, o que a mantém calada sobre o caso. Martim, e o que é que vais fazer realmente? Fernando, jogar inteligentemente. Manter a Matilde contente até que a coisa de Lisboa esteja resolvida. Depois ir eliminando a Clara gradualmente. Não me posso dar ao luxo de um divórcio desordenado agora, e a Clara é demasiado instável para uma relação séria de qualquer forma. Martim? Que frio, cara. Fernando? Prático. A Matilde é o melhor investimento a longo prazo. Carreira estabelecida, dinheiro de família, ligações sociais. A Clara é ótima para a diversão, mas não é material para a esposa. Clara leu as mensagens 2 vezes, o seu rosto empalidecendo a cada palavra. Ele? Ele disse que eu não era material para a esposa? Ele disse que eras instável e que não eras um bom investimento a longo prazo. Ele estava a planear usar a nossa reconciliação para garantir o seu futuro financeiro. Depois, abandonar-te, assim que já não precisasse de ti para guardar silêncio. Clara desabou contra o seu carro, a realidade completa finalmente a atingi-la. Mas ele prometeu-me, disse que estaríamos juntos em Lisboa.
Ele mentiu-te da mesma forma que me mentiu a mim. A diferença é que eu descobri antes de destruir a minha vida por completo. Durante vários minutos, permanecemos em silêncio. Clara processou a magnitude da sua situação enquanto eu observava o seu mundo a desmoronar-se em tempo real. E agora o que acontece? Perguntou finalmente. Agora enfrentas as consequências das tuas decisões. Antônio está a pedir o divórcio. Fernando provavelmente vai tentar culpar-te por tudo para salvar a sua reputação. A tua família sabe o que fizeste. Os teus amigos estiveram naquela cerimônia e viram as provas. Vais ter de reconstruir toda a tua vida do zero. E tu? Clara olhou para mim com os olhos avermelhados. Eu consigo tudo o que quero. Consigo justiça. Consigo liberdade de um casamento construído sobre mentiras. Mantenho a vida que me esforcei para construir em vez de ver Fernando a roubá-la peça por peça. Fiz uma pausa, ponderando as minhas próximas palavras cuidadosamente. Mas não recupero a minha irmã. Não consigo confiar na família como costumava. Não consigo mais acreditar no para sempre. O rosto de Clara enrugou-se. Matilde, sinto muito. Sei que isso não resolve nada, mas preciso que saibas que nunca quis que isto chegasse tão longe. Nunca quis magoar-te assim. Mas tu magoaste-me assim, e quando tiveste oportunidades de parar, de dizer a verdade, de minimizar o dano, escolheste mentir mais profundamente e magoar-me mais. Suavizei um pouco a minha voz. Clara, espero que recebas ajuda. Ajuda a sério. Espero que descubras por que achaste aceitável destruir a tua família por um homem que te via como descartável. Espero que te tornes alguém melhor do que foste. Significa isso que um dia poderíamos, talvez... Não sei, eu disse honestamente. Não sei se alguma vez conseguirei olhar para ti e não ver esta traição. Mas espero, para o teu bem, que te tornes alguém digno de perdão, mesmo que eu nunca consiga perdoar. Clara acenou, as lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto novamente. Eu amo-te, Matilde. Sei que tenho uma forma terrível de o demonstrar, mas eu amo-te. Mas eu também te amo, admiti. É por isso que dói tanto. Virei-me para ir embora. Depois parei. Clara, a terapeuta que mencionaste, a doutora Teresa, o que se passa com ela? Liguei para o consultório dela ontem. Não há nenhuma doutora Teresa a exercer nesta cidade. Nunca houve. O rosto de Clara ficou branco. Mais uma mentira, eu disse com tristeza. Mesmo quando tentavas convencer-me de que estavas a receber ajuda, continuavas a mentir. Deixei-a ali, de pé no parque de estacionamento, e caminhei para o meu carro, sentindo-me estranhamente vazia. A vingança estava completa, a verdade fora revelada e a justiça fora feita. Fernando perderia a sua reputação, o seu casamento e a maior parte dos seus bens. Clara perderia a sua família, o seu casamento e a sua posição social. Mas enquanto me afastava dos jardins do rio, percebi que a vingança, por mais perfeitamente executada que fosse, não podia devolver-me o que eu realmente havia perdido. Não podia devolver-me a capacidade de confiar completamente. Não podia devolver-me a irmã que perdera ou o casamento em que acreditara. Mas enquanto eu entrava na minha garagem, a minha garagem agora, graças ao acordo pós-nupcial, percebi que talvez isso estivesse bem. Talvez algumas perdas estivessem destinadas a ensinar-nos quem éramos realmente por baixo de todas as nossas suposições sobre o amor, a lealdade e a família. Talvez algumas traições estivessem destinadas a libertar-nos. Pausa para pensar. Qual foi a tua maior reflexão sobre o final da Clara? Foi um desfecho justo para ela? Comenta o que achaste. Um novo sol. O sol da manhã escoava-se pelas janelas da minha sala, recém-redecorada, enquanto eu tomava café e revia os registros dos pacientes para o dia. A casa sentia-se diferente agora, mais leve de alguma forma, apesar das dolorosas memórias que guardava.
Eu mantivera as peças boas e substituíra tudo o que me recordava Fernando e Clara. O sofá creme, onde os encontrara, fora-se, substituído por um sofá de veludo azul que era completamente meu. As fotos do casamento tinham sido removidas e substituídas por fotos da minha formatura da Faculdade de Medicina. As minhas conquistas, os meus amigos. As roseiras que Fernando plantara tinham sido arrancadas e substituídas por um jardim que eu mesma desenhara. O meu telemóvel vibrou com uma mensagem de Antônio. Café esta tarde? Tenho novidades. Boas ou más notícias? Respondi. Depende da tua perspectiva. O anúncio de noivado de Clara foi tornado público esta manhã. Quase engasguei com o café. Noivado? Com quem? Um tipo que ela conheceu em Faro. Aparentemente mudou-se para lá depois que o trabalho em Lisboa falhou. Estão a namorar há 3 meses. 3 meses. Clara conseguira encontrar outra relação no tempo que a maioria das pessoas leva para processar um trauma importante na vida. Alguns padrões nunca mudavam. Como te sentes em relação a isso? Eu enviei-lhe uma mensagem. Aliviado. Honestamente, significa que agora ela é oficialmente problema de outra pessoa. Eu ri, apesar de mim mesma. Antônio desenvolvera um sentido de humor sombrio desde que os nossos procedimentos de divórcio começaram. Ficava-lhe bem. Ali. Café às 3, café do jardim? Perfeito, vemo-nos lá. Deixei o meu telemóvel e continuei a rever os meus arquivos. Mas a minha mente divagou para os acontecimentos dos últimos 6 meses. O divórcio fora finalizado em 8 semanas, graças ao desejo de Fernando de evitar um maior escrutínio público. Ele tentara impugnar o acordo pós-nupcial, mas a evidência dos seus planos de caso contínuos tornara a sua posição insustentável. Ele mudara-se para Lisboa sozinho, aceitando o trabalho que pensara ser o nosso novo começo. Segundo amigos em comum, ele estava a lutar profissional e pessoalmente. A sua reputação o seguira por todo o país, e o Grupo Moura, segundo os relatos, estava a reconsiderar a sua oferta de sociedade. Clara tentara segui-lo, tal como Antônio e eu tínhamos previsto. Mas Fernando, confrontado com a realidade da exposição pública e das consequências profissionais, deixara claro que a sua relação tinha terminado. Ela passara 2 semanas em Lisboa a tentar convencê-lo do contrário, antes de finalmente aceitar que ele queria dizer o que dissera naquelas mensagens para o seu sócio comercial. Ela nunca fora material de esposa para ele. Fora uma distração conveniente que se tornara um fardo inconveniente. A ironia era perfeita. O meu consultório prosperara nos meses seguintes à cerimônia. Longe de prejudicar a minha reputação, a revelação da traição de Fernando gerara simpatia e respeito por parte dos meus colegas e pacientes. Eles viam-me como alguém que lidara com uma situação impossível com dignidade e inteligência. Fui convidada para falar em conferências sobre resiliência na profissão médica e a minha carga de pacientes aumentara à medida que a notícia se espalhava sobre a minha abordagem para curar o trauma. Aconteceu que sobreviver à traição publicamente me tornara mais próxima e confiável. Não menos. A campainha tocou, interrompendo os meus pensamentos. Não esperava ninguém, e tornara-me cautelosa com visitas inesperadas desde a cerimônia. Demasiados repórteres e vizinhos curiosos tentaram obter entrevistas imediatamente depois. Pelo olho mágico vi um entregador assegurar um grande ramo de flores. Abri a porta cautelosamente. Doutora Matilda Silva? Ah, sim, estas são para si. Ele entregou-me o ramo e esperou enquanto eu assinava. Depois de ele ir embora, examinei as flores. Margaridas brancas misturadas com rosas amarelas, a minha combinação favorita de verdade. O cartão era simples. Para um novo começo, um amigo. Sem assinatura, sem endereço do remetente.
Procurei pistas no ramo, mas não encontrei nada. Enquanto arrumava as flores num vaso, dei por mim a sorrir pela primeira vez em semanas. Alguém, talvez Antônio, talvez um dos meus colegas, talvez até um paciente agradecido, pensara em alegrar o meu dia com flores que realmente refletiam as minhas preferências. Foi um pequeno gesto, mas pareceu significativo. Depois de meses a ser definida pela traição e pela vingança, alguém me via como digna de uma simples gentileza. O meu telemóvel tocou, mostrando um número desconhecido. Atendi cautelosamente. Doutora Silva? É Sofia Almeida, do Hospital Geral de Faro. Sei que isto é inesperado, mas temos uma vaga no nosso departamento de traumatologia e o seu nome foi altamente recomendado. Quase deixei cair o telefone. Desculpe, quem me recomendou? Na verdade, foi a doutora Teresa Mendes. Ela assistiu à sua apresentação na conferência médica no mês passado e ficou muito impressionada com o seu trabalho. Doutora Teresa Mendes, a terapeuta que Clara afirmara estar a ver e que não existia na nossa cidade, aparentemente existia em Faro. A doutora Teresa sugeriu que a senhora poderia estar interessada em mudar de ares, continuou Sofia. Estamos à procura de alguém com a sua experiência em recuperação de traumas e, francamente, estamos dispostos a oferecer um pacote muito competitivo para conseguir a pessoa certa. Olhei à volta da minha sala recém-decorada, pensando na vida que construíra aqui e nas memórias, boas e más, que me prendiam a este lugar. Pode enviar-me os detalhes? Ouvi-me dizer. Gostaria de rever o cargo, absolutamente. Vou enviar tudo por e-mail esta tarde. Depois de desligar, sentei-me na tranquilidade da minha casa, considerando a possibilidade de começar de novo noutro lugar. Não a fugir do meu passado, mas a escolher o meu futuro nos meus próprios termos. A ironia não me passou despercebida. Fernando quisera levar-me para Faro como parte do seu plano de fuga, o seu novo começo construído sobre o engano. Agora, ofereciam-me a oportunidade de ir para lá por meu próprio mérito, com os meus próprios objetivos, levando a minha própria verdade. Naquela tarde, encontrei-me com Antônio no Café do Jardim, a mesma mesa de canto onde tínhamos planeado, pela primeira vez, a nossa investigação há 6 meses. Estás diferente, disse ele ao sentar-se. Diferente para melhor. Tranquila, hoje recebi uma oferta de emprego, em Faro. As sobrancelhas de Antônio levantaram-se. Faro, isso é irônico? Sim, mas também potencialmente perfeito. Contei-lhe sobre a chamada de Sofia Almeida, sobre a recomendação da doutora Teresa Mendes, sobre a oportunidade de construir algo completamente novo. E o teu consultório aqui? Poderia vendê-lo à doutora Patrícia. Ela quis expandir e entende a minha carga de pacientes. Estariam em boas mãos. Antônio ficou em silêncio por um momento processando. Estás a fugir? Não. Eu disse sem hesitar. Há 6 meses teria fugido, mas isto não se trata de escapar do que aconteceu aqui. Trata-se de escolher o que vem a seguir. E Fernando? Ele continua em Faro, presumivelmente. Faro é uma cidade grande. E mesmo que nos cruze, o que vai ele fazer? Foi ele quem destruiu o nosso casamento. Ele é quem tem de viver com as consequências das suas decisões. Não vou limitar as minhas oportunidades por causa da presença dele. Antônio sorriu. Realmente mudaste. Ambos mudamos. Há 6 meses, ambos éramos vítimas das decisões de outras pessoas. Agora estamos a tomar as nossas próprias decisões. Falando de decisões, Antônio pegou no seu telemóvel e mostrou-me uma fotografia. Tenho estado a namorar alguém. A fotografia mostrava Antônio com uma mulher da nossa idade, ambos a rir de algo fora da câmara. Ela tinha olhos gentis e um sorriso genuíno. E Antônio parecia mais feliz do que eu ouvira em anos. Chama-se Ana. É bibliotecária no instituto onde dou aulas. Nunca foi casada. Não tem interesse em drama. E acha que a minha ex-mulher parece uma sociopata. Já gosto dela.
Ela quer conhecer-te antes que te mudes para o outro lado do país. Diz que qualquer um que me tenha ajudado a sobreviver ao inverno merece o seu respeito e gratidão. Falamos durante mais 1 hora sobre novos começos, sobre as estranhas formas como a vida podia surpreender-nos, sobre a diferença entre a cura e a vingança. Enquanto eu conduzia para casa, pensei nas flores que me esperavam na mesa da minha cozinha, na oferta de trabalho que representava uma possibilidade em vez de uma fuga, na nova relação de Antônio e na paz que ele encontrara na solidão. Fernando e Clara pensaram que estavam a escrever a história da minha vida quando decidiram trair-me. Tinham me colocado no papel de obstáculo à sua felicidade, o problema a resolver, a vítima da sua grande história de amor. Mas esqueceram-se que eu era a protagonista da minha própria história, e os protagonistas não ficam derrotados. Adaptam-se, superam e escrevem os seus próprios finais. 3 semanas depois, aceitei o cargo no Hospital Geral de Faro, não porque fugia do meu passado, mas porque corria para o meu futuro. Enquanto embalava os meus últimos pertences, encontrei o envelope de Manila que continha os papéis do divórcio de Fernando. Lá dentro, escondida atrás dos documentos legais, estava a carta escrita à mão que eu mesma escrevera na noite em que descobri o seu caso. A noite em que me sentei no meu quarto de hotel a planear a minha vingança. Querida Matilde do futuro, começava. Quando leres isto, saberás se a justiça valeu a pena a dor que custou para ser alcançada. Saberás se reconstruir foi mais difícil do que destruir. Saberás quem és quando tudo o que pensavas saber sobre ti mesma tiver sido despojado. Espero que estejas orgulhosa da mulher em que te tornaste. Espero que tenhas escolhido a verdade sobre o conforto, a força sobre a amargura e a esperança sobre a vingança. Mas, acima de tudo, espero que tenhas escolhido a ti mesma. Com amor, Matilde do passado. PS. Não te esqueças de regar as margaridas. Sorri, lembrando-me da mulher que escrevera aquelas palavras na sua hora mais sombria. Estava quebrada, mas não derrotada. Traída, mas não destruída. Tinha sido eu no meu ponto mais baixo a planear o meu regresso. Dobrei a carta com cuidado e coloquei-a na minha mala. Um lembrete do quão longe eu viajara daquele quarto de hotel até este novo começo. Lá fora, um caminhão de mudanças esperava para levar os meus pertences para o seu novo lar. Dentro, a minha casa vazia ressoava com memórias de dor e triunfo. Enquanto fechava a porta pela última vez, sussurrei um agradecimento à mulher que havia sido e uma promessa à mulher em que me estava a tornar. Depois entrei no meu carro e conduzi em direção ao que viesse a seguir, levando comigo nada mais do que a verdade. A minha sabedoria arduamente conquistada e a certeza absoluta de que nunca mais deixaria que ninguém mais escrevesse a história da minha vida. No espelho retrovisor, vi a minha antiga vida desaparecer numa curva. No para-brisa, vi o resto da minha história à espera de ser escrita. E pela primeira vez em mais tempo do que conseguia lembrar, mal podia esperar para ver como terminava. Pausa para pensar. Qual a tua maior conclusão desta história? Que lições podem ser tiradas da jornada de Matilde? Deixa a tua resposta nos comentários. Reflexões finais. A história de Matilde é um testemunho da força, resiliência e da capacidade de se reerguer mesmo após a mais profunda traição. Ela nos mostra que, embora a dor possa ser avassaladora, a determinação em buscar justiça e reconstruir a vida em nossos próprios termos pode levar a uma paz
e a um propósito ainda maiores. A vingança, para Matilde, não foi um ato de destruição cega, mas uma estratégia meticulosa para recuperar o que era seu e definir o seu próprio valor. Se a incrível força e resiliência de Matilde te comoveram, mostra o teu apoio dando um gostei neste vídeo, partilha-o com alguém que precise de ouvir isto. E não te esqueças de subscrever o nosso canal para mais histórias reais de drama, justiça e empoderamento. Não te esqueças de tocar na campainha de notificações para não perderes nenhuma atualização.